Bem, vamos fazer uma apresentação do sistema EAD da Unicoff Universidade. Então, o link de acesso é esse link que está aqui na descrição, www.unicoff.com.br. Nós teremos aqui a área de acesso aos cursos e uma breve apresentação aqui para baixo sobre os cursos que estão disponíveis na plataforma. Então, essa classificação que está aqui é uma classificação por categoria de cursos. Então, se o aluno, por exemplo, quer fazer uma inscrição de EJA, por exemplo, ou de um curso profissionalizante, ele pode dar um clique direto, faz o acesso direto lá, e vai abrir essa aba aqui com alguns planos de pagamento que existem, e na sequência outros cursos que estão aqui, eles vão aparecer na descrição abaixo aqui. Se o aluno, por exemplo, quiser saber mais detalhes, pode clicar nesse botão aqui, e ele vai acessar aqui. A partir daqui, nós podemos então colocar, fazer com que o aluno, por exemplo, possa publicar, fazer uma publicação desse curso, enfim, fazer uma participação aqui de marketing, na verdade. A abinha aqui do ladinho serve, por exemplo, para a gente navegar para outras categorias e assim por diante. Ó. A gente tem a aba aqui do curso de inglês, tá? Aqui pode ser feita uma pré-matrícula, onde o aluno vai acessar e vai fazer um cadastro e já pode emitir o boleto com a taxa de inscrição, ou conforme está programado dentro do curso. E também depende da categoria do curso também. Mas o foco principal aqui é o uso da área do aluno, onde o aluno vai estudar. Então, voltando aqui para a página inicial, essa é uma área padrão, tá? Então, sempre que digitar esse link aqui, vai cair nessa aba aqui. Mas as escolas podem ter uma personalização da área de trabalho delas. Então, conforme a escola vai se credenciando, a gente já pode fazer a inscrição dela aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, Nonoai. Então, se coloca depois do link o nome da cidade ou o nome da escola, tá? Conforme está no cadastro. Então, no caso de Nonoai, está cadastrado como Nonoai. Dá um Enter aqui, ele vai acessar a área de personalizada com o login da escola. A partir daí, vão aparecer somente os alunos que estão cadastrados para essa escola, tá? E todas as operações, por exemplo, de blog, aqui, por exemplo, blog de notícias, que não tem nenhuma publicação ainda para essa cidade, ela só vai acontecer, só vai começar a aparecer quando o sistema for alimentado com o login do administrador. Dentro dessa área aqui do campus, é a área que está destinada para o aluno fazer o login. Ele pode clicar tanto aqui no campus quanto no login aqui. Vai dar, o resultado é o mesmo. Então aqui eu vou cadastrar, eu vou entrar com o meu e-mail sempre, tá? Então já está cadastrado aqui. Vou digitar a minha senha e vou dar um Enter. Caso o aluno esqueça a senha, ele pode recuperar isso também. Vai um link lá para o e-mail dele e ele pode recuperar. Então, acessando a área de estudos, o aluno vão aparecer para o aluno aqui, vão aparecer para o aluno os cursos que ele está cadastrado, tá? Aqui a última vez que ele acessou, enfim, algumas informações básicas sobre a operação. Aqui ele tem, por exemplo, sobre a assinatura dele, sobre as matrículas que ele tem, o financeiro, se for lançado, por exemplo, boletos bancários para ele retirar, para fazer os pagamentos, ele pode retirar aqui, os certificados que foram emitidos ou que estão pendentes, ou que quando o aluno termina o curso, quando chegar aqui no 100%, ele pode fazer uma solicitação de certificado. Aqui informações sobre a conta, o aluno pode trocar e-mail, colocar as redes sociais dele, atualizar o endereço, atualizar ou trocar a senha, é a área operacional. E aqui simplesmente desconecta da plataforma. Eu vou acessar aqui na área dos meus cursos
e vou acessar o curso de inglês, que é o foco principal agora. No inglês, por exemplo, ou qualquer um dos cursos que está na plataforma, é só dar um clique nessa área aqui. Aparecendo aqui, vão aparecer as informações do andamento do curso, tá? Então, quem que é o professor, quem é a quantidade, por exemplo, de aulas que tem no curso, qual é o andamento e onde que o aluno parou. Então, a partir desse link, o aluno, por exemplo, se parou lá na aula 20, 18 ou 16, clicou aqui, ele vai cair diretamente na aula que ele está trabalhando, tá? E aqui abaixo nós temos as aulas. Essas aulas do curso de inglês, elas estão separadas por módulo. Esse módulo, ele tem a aula, é uma breve explicação da aula. Depois ele tem a aula interativa, que são exercícios que o aluno vai trabalhar, que estão separados por vocabulário, a gramática e o listening. Então, essas 4 aulas aqui, esses 4 módulos de trabalho aqui, fazem parte da aula 1. Então, eles devem ser feitos na sequência. E aqui nós temos aqui alguns registros, por exemplo, se essa aula já foi vista, se ela está fechada, se ela está aberta. Tá? Então, para a aula fechar, o aluno tem que assistir 80% da aula. Assistindo 80%, o sistema fecha a aula automaticamente. Caso ele queira rever ela, ele dá um clique e deixa ela em aberto. E pode rever ela quantas vezes ele quiser. Tá? Principalmente essa parte do inglês, que precisa fazer prática, então é interessante o aluno praticar, quanto mais melhor. Mas vamos dar uma olhadinha nessa primeira aula aqui, por exemplo. Ó. Clicando na primeira lição, nós temos a abertura aqui do sistema, da tela. Tá? Aqui você dá um play, e aí você vai assistir as colocações de algumas expressões que fazem parte da aula. Tá? Então nós temos aqui, ó, essa apresentação aqui da aula, tá? Que ele vai passar alguns detalhes aqui do curso, ó, tá? Ó. Então essa primeira apresentação aqui, ela é uma breve explicação de alguns termos que vão ser utilizados na aula. Tá? Aqui embaixo nós podemos voltar ao índice do curso ou seguir para a próxima aula. E aqui nós temos já, por exemplo, o fechamento da aula, porque é uma aula pequena, por exemplo, ela tem 1 minuto, 2, essas aulas de abertura aqui são bem pequenininhas. Eu vou deixar ele assim e vou voltar aqui para o índice, ó. Dá um clique aqui. Você volta para o índice do curso. No índice do curso sempre vai aparecer dessa forma aqui. Esse módulo que nós temos aqui, ó, ele significa que essa parte aqui, ela é um pré-requisito para fazer a aula 2. Então, por exemplo, ó, eu não posso acessar a aula 2 se eu não terminar todas as atividades que estão previstas aqui nessa aula 1. Tá? Mas o mais importante aqui nas atividades das aulas, elas começam por aqui. Ó. Então, dando um clique, por exemplo, na parte do vocabulário, nós teremos aqui uma abertura, ó, desses slides aqui, onde a gente pode ver toda a apresentação da aula. Como que ela funciona? Aqui eu posso ver, por exemplo, ó, a reprodução, por exemplo, eu posso clicar direto aqui, então ele vai me reproduzir os 22 slides que estão previstos aqui. Se eu quiser clicar, ver um a um, eu posso clicar aqui, eu posso ir e voltar. Ou aqui, nesse aqui ele vai fazer no aleatório, ele vai trazer eles não em sequência, mas aleatoriamente. Nessa opção aqui de configuração, você pode configurar o ajuste das respostas, por exemplo, português, inglês ou ambos. Aqui ele está em ambos, tá? Mas já vamos fazer um teste aqui de como que a gente configura. Clicando nessa aba da área avançada, nós podemos configurar, por exemplo, a sequência do slide, por exemplo, a forma de leitura, um pouco mais rápido ou normal. A princípio deixa normal, não tem muita diferença
para estudos. E aqui eu vou deixar como ambos, tá? Fecha aqui o sistema e você pode testar aqui, ó. Então ele automaticamente ele vai fazer uma citação do que está na parte de cima e depois nessa parte de baixo aqui, tá? Ó. Se eu quiser fazer uma modificação, por exemplo, da apresentação desse slide aqui, eu posso clicar aqui e ver e selecionar, por exemplo, só como português, por exemplo, ó, tá? Fecha a opção aqui. Então, quando eu posso dar um clique aqui, ó, ele vai virar o slide, ó. Então eu vou ter legal, cool. Aí eu preciso clicar aqui para ele reverter o slide. Então, essa sequência que ele vai ler. Voltando aqui no ambos, tá? Ele vai trazer as duas formas, que acho que na fase inicial seria mais interessante. Então, aqui eu posso colocar reproduzir e ele vai ficar trabalhando automaticamente, eu vou assistindo. Ó. Tá? Dá um clique aqui e ele para. O importante aqui, ó, nós temos nessa abinha aqui de baixo, ó, escolha um módulo de estudos, tá? Então nós temos, o que a gente está vendo aqui são os cartões, tá? Que são os slides, que é essa opção aqui. Nós podemos pegar, por exemplo, essa opção aqui, ó, combinar, tá? Então é importante colocar para o aluno para que ele veja todas as etapas aqui, porque isso é uma área de estudo. E em inglês, o aluno tem que treinar o ouvido, tem que fazer toda uma sequência de aulas para conhecer as palavras, conhecer a pronúncia, o som que é projetado para pronunciar cada uma das palavras. Enfim, ele tem que fazer um estudo completo aqui, tá? Não há pressa nisso, ele tem que fazer de uma forma bem tranquila e repetir várias vezes, tá? Muitas vezes o aluno ele faz uma vez e pronto, já fiz, não quer fazer de novo. Então, lá mais adiante a gente vai ter umas provas, umas avaliações, é ali que ele vai travar e a gente vai ver se ele realmente fez, se ele aprendeu ou não. Então, se eu optar, por exemplo, por essa opção aqui, ó, de combinar, então vai aparecer para mim aqui, ele é uma espécie de jogo, ó. Eu vou abrir aqui e ele vai fazer uma contagem de tempo e eu preciso clicar no jogo, por exemplo, ó, escolher qual a opção que combina, por exemplo, ó, inglês-português. Feio, ugly, dancer, dançarino, alto, tall, bonita, beautiful, bonita, chato, enfadonho, boring, e repugnante. Pronto, tá? Então aqui ele finalizou a apresentação e aí você pode sair e voltar ou retorna e escolhe uma outra opção, tá? Não se preocupe com essa contagem aqui, que é o importante o aluno aprender aqui a sequência. Se for, por exemplo, para avaliações, olha aqui, ó, vai para avaliações, aqui o aluno precisa digitar, tá? Então, cada uma das respostas aqui precisa ser digitada. Então, você posiciona aqui e vai digitar. E dá um Enter. Em todas elas, quando chegar no final aqui, ó, mais abaixo aqui, ó, faz toda ela, tudo bonitinho, tá? Quando chegar aqui embaixo, ó, pode verificar as respostas, olha aqui, ó. Então aqui ele vai dar, por exemplo, se ele acertou, se ele errou. Então o aluno pode fazer, por exemplo, essa verificação passo a passo aqui sobre o estudo, tá? Feito, por exemplo, a parte, então nós vimos a parte de combinar, a parte de aprender e a parte de cartões, tá? O soletrar, aí ele é um outro, ó, então você vai digitar o que você vai ouvir. Então você dá um clique aqui, então você clica, por exemplo, aqui,
e você vai ver, por exemplo, e aí você vai digitar a resposta aqui, tá? Clear. Então ele vai colocar todos os detalhes aqui para estudo. E aí vai todas as etapas que tem aqui, tá? Então é importante fazer esse estudo que está aqui embaixo, tá? Bem, feito isso, o aluno pode voltar aqui ou para a parte de cima navegando por aqui, tá? Aqui para baixo, por exemplo, cada uma das aulas tem esse editor de texto aqui, ó. Esse editor de texto ele serve para fazer observações, enviar, deixar, por exemplo, resumos gravados. O professor pode pedir para o aluno fazer um resumo ou anotar as principais palavras que ele viu na aula. Então ele pode fazer aqui, nessa área aqui. Como é que funciona essa área para registrar? Ela tem uns botões aqui em cima, ele funciona como se fosse um editor de texto. Se o aluno quiser abrir numa tela maior, ele pode clicar nessa aba, nesse botão aqui, ó, maximizar. Então clica aqui, ele vai abrir todo ele. Quer voltar para o padrão, dá um clique aqui, ele volta para lá. Digitou algo e quer registrar, só dá um clique aqui, ó, tá? Então dando um clique, ele vai aparecer, ó, esse processamento, pronto, já gravou, já está registrado. Outro detalhe interessante aqui da aula, ó, isso tem em todas as aulas, ó. Aqui para baixo, esse é um fórum da aula, então o aluno pode pegar, por exemplo, anotar uma dúvida aqui, tá, que ele tiver, e envia. Essa dúvida vai cair lá na área administrativa do professor, e lá o professor responde. Respondendo, ela vai voltar aqui como resposta do professor para o aluno. E o aluno, por exemplo, pode depois listar as dúvidas dele, todas as dúvidas que ele tinha, e manter um controle de respostas aqui, aula por aula. Então é bacana porque cria uma interatividade com o professor. Às vezes o aluno está fazendo em casa, ele pode fazer isso na escola, lógico, mas ou perguntar na escola, mas se ele estiver fazendo em casa, ou quer anotar uma pergunta que ele supostamente tinha esquecido, então ele pode fazer essas anotações aqui, fica bem bacana aqui, tá? Então, voltando aqui para a área do índice do curso, ó, tá? Olha aqui, ó, nós passamos aqui, já passamos para essa da área de interativa aqui, de gramática. Então, o mesmo procedimento vai acontecer no vocabulário, na gramática e no listening, tá? E terminando essa área aqui, vai passar para o módulo 2, tá? Então é importante, cada uma dessas áreas aqui, elas não são iguais, cada uma é diferente e o aluno vai fazendo o estudo dele por aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, o Book 2, ele tem, as avaliações elas são feitas dentro da escala que está lá na apostila. Então da 1 até a 3, nós temos uma avaliação, ó. Então aqui no sistema ele apresenta um review dessas aulas, então um review do módulo. O módulo de review, quer dizer, ele vai da lição 1 a 3, tá? Então o aluno vai fazer um estudo também. Então nós temos um review do quadro, um review escrito e um review de texto, que é uma tradução. Depois de fazer toda a parte, por exemplo, de exercícios do review, tá? Lembrando que ele tem as atividades na apostila para fazer, e tanto do review quanto dessas outras disciplinas aqui, vai mantendo uma sequência paralela entre a atividade no computador e na apostila, né? Quando o aluno chegar nesse módulo de avaliação aqui, tá, que estiver pronto, aqui vai aparecer essa avaliação aqui, é apenas uma apresentação, tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar. Então, uma apresentação do que o aluno vai ver, tá? Então, tem uma citação aqui Então, aqui é um áudio da própria voz do curso, que faz a tradução, tá? Então, a gente vê até o final aqui, ó, ele vai fazer o fechamento, tá? E você volta, por exemplo, para cá, ou segue mais adiante para a próxima. Mas sendo o importante aqui, por exemplo, ó, dessas avaliações aqui,
Então nós temos essa avaliação aqui do aluno, tá? Que elas são diferentes, ó. Essa aqui é uma atividade individual. Então, e essa aqui é um exercício de fixação da aula valendo nota. Então, essa nota aqui pode ser usada depois para o certificado. A prova escrita pode ser continua aplicando normal, que é uma forma, por exemplo, se o aluno vem para a escola para fazer o curso, você faz a prova, faz o ditado com ele, para ter aquela interatividade pessoal e presencial. Mas aqui, por exemplo, o aluno pode acessar essa atividade aqui, e você pode considerar isso como nota, tá? Então, clicando aqui nessa atividade, ó, tá? Então, sempre lembrando, observa, por exemplo, o que está aqui. Quando é atividade individual, tá? E é quando exercício de fixação. O que muda? A atividade individual é uma tradução de texto, muitas vezes que vai aparecer. É uma questão só. É um trabalho, uma pesquisa, algo nesse sentido. Nessa atividade online aqui, nesse exercício, são perguntas e respostas que vão ser apresentadas para o aluno. Então, clicando aqui, ó, nesse caso aqui eu já tinha feito a prova, tá? Eu já tinha feito a avaliação, então ele já apresenta, por exemplo, que o aluno, nesse caso aqui, por exemplo, o aluno abriu a aula, tá? Não terminou o exercício, deixou em aberto, tá? Porque não tem resultado. Tá? Esse resultado que está aparecendo pro aluno aqui, provavelmente ele não finalizou a prova e passou o tempo. Quanto que é o tempo da prova? É 1 hora. Então, se o aluno abriu a prova, ele tem que ter tempo para concluir. São 5 questões, 10 questões para ele responder, bem rapidão, não precisa ter muito tempo aí para fazer essas respostas. Mais que 1 hora no caso, mas ele pode ser prorrogado, dá para se configurar para 1h30, 2 horas, mas acredito que 1 hora é bacana. Mas caso o aluno tenha terminado a prova aqui, ele clica e vê o resultado da prova. Então, se ele gera um histórico da aula. Então, nesse caso aqui, ó, essa prova aqui não foi concluída, tá? Ó, infelizmente você não atingiu a aprovação, entre em contato com o seu professor para recuperar a disciplina. Aqui, 0 de acertos, então ele não respondeu, não finalizou nada. E aqui diz que houve um problema para gerar o histórico das aulas dele. Então, na verdade, ele não gera histórico porque não existe histórico, não existe questões, por exemplo, porque senão aqui ele ia apresentar todo um resumo das aulas, das perguntas e respostas, acertos que o aluno teve, erros que ele teve, para o aluno dar uma olhadinha, tá? Então, nesse caso, isso não aconteceu. Então, eu vou voltar aqui para o curso de inglês, tá? Ó. E essa nota, essa prova aqui, ela foi finalizada pelo tempo, pelo relógio, não pelo aluno, não pelo professor, ou não pela quantidade de acertos, por exemplo, porque não foi respondido nada, provavelmente. Na verdade eu fiz um teste, eu só abri ela e deixar correr para passar. Então, nesse caso aqui, o professor vai ter que fazer uma liberação dessa prova, ou solicita pelo WhatsApp aqui para a gente, e para a gente fazer a liberação, e o aluno faz ela novamente, tá? Então, toda a sequência começa dessa forma. Então, a próxima começa, por exemplo, de novo, na aula 4, da 4 até a 6. Então, da 4 a 6 tem uma nova avaliação. Então, tudo se repete dessa maneira aí, tá? Então, eu vou abrir essa avaliação novamente aqui, para a gente conseguir fazer, para ver as perguntas que tem lá no questionário.